Você já entrou em casa e sentiu que o ambiente estava diferente? Como se o ar parecesse mais pesado, difícil de respirar e você não conseguisse entender o motivo? Às vezes não é apenas cansaço ou preocupação. Há momentos em que algo espiritual está acontecendo. Algo que não se vê, mas que o coração sente. Elias acordou por volta das 3 da manhã com a boca seca e uma sensação estranha no corpo. Tinha 67 anos e morava naquela casa havia décadas. Conhecia bem cada som da madeira, cada estalo do piso e até as sombras que a lua formava no corredor. Mas naquela noite havia algo diferente. Quando passou pela porta do quarto do filho, ele parou. Percebeu uma sombra ali dentro. Não era o formato de um móvel, nem o movimento da cortina. Tinha uma forma em pé, com traços humanos, escura demais para ser apenas falta de luz. Parecia sair do quarto de Rafael e se mover em direção à cozinha. Elias ficou imóvel, sentindo o coração bater forte. Quando ele piscou, a sombra havia desaparecido. O que Elias não sabia era que aquela sombra não tinha aparecido naquela noite. Na verdade, ela havia sido convidada sem que ninguém percebesse 3 meses antes. Naquele sábado, Rafael, o filho de 22 anos que estudava medicina na capital, fez uma de suas poucas visitas à casa dos pais. Estava cansado da viagem e assim que chegou, foi direto para o quarto. Largou a mochila no canto e começou a organizar alguns livros na estante. Eram volumes da faculdade, livros de anatomia, farmacologia, e no meio deles havia um de capa preta que um colega lhe emprestara, dizendo apenas que era interessante. Rafael não chegou a abrir o livro. Deixou-o ali, esquecido, e alguns dias depois voltou para a cidade. A presença que ficou para trás começou a se manifestar semanas depois, de um jeito quase imperceptível. No início, foi Marta quem percebeu a mudança. A casa, que sempre fora o lugar onde ela se sentia em paz, parecia diferente. O ar estava mais denso, como se algo invisível ocupasse o espaço. Ela passou a evitar o corredor que levava ao quarto de Rafael, principalmente durante a noite. O sono, que antes vinha fácil, começou a desaparecer. Marta acordava de madrugada, às 2 ou 3 da manhã, com o coração acelerado, tomada pela sensação de que alguém a observava no escuro. O que mais assustava Marta não era apenas a sensação de algo estranho na casa, mas o que começava a acontecer entre ela e Elias. Em 42 anos de casamento, brigas quase nunca existiram, mas agora pareciam discutir por qualquer motivo. Uma panela mal lavada era suficiente para gerar silêncio e ressentimento. Elias, sempre mais racional, tentava encontrar uma explicação. Dizia que era o estresse, talvez a saudade do filho, mas Marta sabia, no fundo, que havia algo além disso. Na manhã seguinte, àquela noite em que Elias viu a sombra, foi o comportamento de Rex que confirmou o que ela temia. O vira-lata caramelo, companheiro fiel havia 8 anos, sempre foi brincalhão e cheio de energia. Mas naquele dia, ficou encolhido dentro de sua casinha de madeira, olhando fixamente para o fundo do quintal, na direção do pé de goiabeira. Marta o chamou várias vezes, bateu palmas, tentou atrair sua atenção, mas ele não se moveu. Os olhos de Rex continuavam fixos em algo que ela não conseguia ver. Mais tarde, quando Elias contou o que havia presenciado e Marta falou sobre o comportamento do cachorro, os dois perceberam que já não podiam ignorar o que estava acontecendo. Sentaram-se à mesa da cozinha em silêncio, por alguns instantes, até que Elias, com a voz baixa, admitiu algo que nunca pensou que diria. Disse que não sabia o que fazer, e que dessa vez não conseguiria lidar com aquilo sozinho. Naquela mesma tarde, Marta pegou o telefone. Quando o pastor Vicente atendeu, ela falou com dificuldade para conter a emoção. Pediu que ele fosse até a casa, dizendo que algo estava acontecendo e que eles precisavam de ajuda. O pastor chegou no fim daquela sexta-feira, acompanhado de um irmão da igreja, um homem reservado, conhecido pela vida de oração.
Vicente tinha 55 anos e mais de 20 de ministério. Assim que se sentou na sala, ouviu atentamente tudo o que Elias e Marta contaram, sem interromper em nenhum momento. Quando eles terminaram, eles se levantaram e disse com calma que iriam orar. Antes, porém, explicou que o papel dele não era resolver o problema por eles, mas ajudá-los a se fortalecerem para enfrentarem a batalha que era deles. De mãos dadas, começaram a orar. Durante a oração, o pastor sentiu uma direção clara do Espírito Santo e pediu que fossem até o quarto de Rafael. Ao entrarem no corredor, Vicente percebeu o que Elias havia descrito. Uma sombra escura se movia diante deles, saindo do quarto e indo em direção à cozinha. O pastor continuou orando em voz firme enquanto a seguia. Quando chegaram ao quintal, a sombra parou perto da goiabeira. Rex, ainda dentro da casinha, olhava fixamente para o mesmo ponto. De volta à cozinha, o pastor se sentou em silêncio por alguns segundos. Sua expressão era séria, como quem tinha acabado de confirmar o que já desconfiava. Irmão Elias e irmã Marta, a boa notícia é que vocês não estão loucos. Há uma presença maligna aqui. A difícil é que existe algo nesta casa, um objeto, que está dando direito legal para ela permanecer. Marta levou a mão à boca assustada. Elias franziu a testa. Mas, pastor, nós não temos nada de idolatria. Eu sei que não, respondeu o pastor com gentileza, mas há algo oculto. Eu ainda não sei o que é. Ele fez uma pausa. Marta pensou em silêncio. Se nem o pastor sabe, como nós vamos descobrir? Pastor Vicente então abriu sua Bíblia já gasta pelo tempo e leu em voz alta. Clama a mim, e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, que não sabes. Depois de ler, fechou o livro e disse: Deus sabe o que está acontecendo e Ele vai revelar a vocês. Mas a partir de hoje, a oração de vocês precisa mudar. Parem de pedir apenas que Deus tire o mal. Peçam a Ele que revele o que está oculto. Digam: Senhor, mostra-nos a fonte. E então esperem, com fé. Nos 5 dias seguintes, Elias e Marta criaram uma nova rotina. Todas as manhãs, às 6 da manhã, ajoelhavam-se na sala para orar. As palavras eram sempre as mesmas. Senhor, há algo em nossa casa que está dando brecha ao inimigo. Nós não sabemos o que é, mas Tu sabes. Revela-nos. Mostra aos nossos olhos o que está oculto. No primeiro dia, nada aconteceu. No segundo, também não. A oração continuava firme, a fé permanecia, mas a resposta não vinha. Marta varria a casa com mais força do que o necessário, tentando colocar para fora a ansiedade junto com a poeira. Elias passava longos períodos no quintal, observando Rex, como se esperasse que o cachorro percebesse algo que ele não conseguia ver. No terceiro dia, à noite, Marta não aguentou mais. E se Deus não responder? E se não formos dignos o suficiente? Elias segurou a mão dela com firmeza e respondeu: O pastor disse que Deus vai revelar, e eu acredito nele. Vamos continuar. Na manhã de sábado, o 5º dia, Marta acordou com uma sensação diferente. Era como se uma força a impulsionasse a agir. Decidiu então fazer uma limpeza completa na casa. Quando entrou no quarto de Rafael, algo dentro dela se agitou. Seus olhos se voltaram para a estante e entre os muitos livros de medicina, havia um de capa escura que parecia emitir uma energia estranha, como se não pertencesse àquele lugar. Ela se aproximou devagar e fixou o olhar na lombada do livro. Um arrepio percorreu seu corpo e uma convicção clara surgiu em seu coração. É isso, olha isso. Com as mãos trêmulas, puxou o livro da estante. A capa estava gasta e o título, em letras góticas, fez o ar faltar por um instante. O Livro de São Cipriano, capa preta, feitiçaria e bruxaria. Ela abriu na primeira página e viu símbolos estranhos e palavras que pareciam invocações. Um mal-estar tomou conta dela e rapidamente fechou o livro com força. Naquele momento, não restou dúvida. Era aquilo o tempo todo. Assustada, ela chamou por Elias. Quando ele entrou e viu o livro, o rosto perdeu a cor. Sem trocar muitas palavras, os dois o embrulharam em um saco plástico,
como se estivessem lidando com algo perigoso. No quintal, antes de jogá-lo na lixeira, Elias ergueu o saco e declarou em voz firme, pela primeira vez em semanas: em nome de Jesus Cristo, cancelamos todo o direito legal que este objeto deu ao inimigo. Esta casa pertence ao Senhor. Nos dias seguintes, as mudanças começaram a aparecer. Rex voltou a agir como antes, brincando e correndo pelo quintal. Marta voltou a dormir tranquilamente e o ambiente da casa parecia leve outra vez. A opressão havia cessado. Meus queridos, a história de Elias e Marta não fala apenas de uma casa perturbada por demônios. Ela revela um princípio espiritual que talvez esteja acontecendo na sua vida neste momento. Deixa eu te fazer uma pergunta direta. E na sua casa? O que aí dentro pode estar dando brecha ao inimigo? Quando eu digo casa, não estou falando apenas do espaço físico. Estou falando de 3 áreas da vida. A primeira são os objetos. Existe algo dentro da sua casa que veio de um lugar errado? Um amuleto, uma herança de família ligada a práticas de ocultismo, talvez aquele objeto decorativo que na verdade representa uma entidade espiritual? A segunda área são as brechas emocionais. Há algo no quarto do seu coração que ainda está aberto? Falta de perdão, rancor guardado por anos, amargura que nunca foi tratada? Essas coisas são como portas escancaradas para o inimigo entrar. E a terceira área são as brechas de conteúdo. O que você tem permitido entrar na sua casa através das telas? Séries que exaltam a bruxaria, filmes que normalizam o ocultismo, músicas que falam de espíritos e invocações. Talvez você ache que isso é inofensivo, mas tem consequências espirituais e são sérias. Talvez, enquanto eu falava, o Espírito Santo já tenha mostrado algo ao seu coração. E a pergunta agora é: o que fazer? Preste atenção nisso. A vitória de Elias e Marta só aconteceu quando eles pararam de lutar no escuro. Deus trabalha sempre na mesma ordem. Primeiro vem a revelação, depois a autoridade. É como um médico. Ele só pode tratar a doença depois de identificar a causa. A cura começa quando o diagnóstico é revelado e a ação certa é tomada. É por isso que a oração de Elias e Marta mudou. Antes eles pediam: Senhor, protege nossa casa. Era uma boa oração, mas ainda era genérica. Depois começaram a dizer: Senhor, revela o que está oculto, mostra-nos a fonte. E então Deus respondeu: Você também tem autoridade em Cristo para expulsar todo o mal. Mas essa autoridade precisa ser aplicada na causa raiz e não apenas nos sintomas. A verdadeira solução não está só em expulsar o mal, mas em descobrir a brecha, fechá-la e então exercer a autoridade que Deus te deu. Então, vai aqui o meu desafio para você hoje. Nos próximos dias, faça a mesma oração que Elias e Marta fizeram. Ajoelhe-se e ore de forma específica. Senhor, revela o que está oculto na minha casa e no meu coração. Mostra-me a brecha que eu não estou vendo. Se você está disposto a fazer isso, cele essa decisão agora. Escreva nos comentários: eu vou orar por revelação. Agora vamos orar juntos. Pai, eu te peço perdão. Perdão pela negligência espiritual. Perdão por ter permitido que coisas entrassem na minha casa e no meu coração que nunca deveriam ter entrado. Senhor, abra os meus olhos. Revela para mim o que está oculto. Mostra-me o que está dando direito legal ao inimigo operar na minha vida. E, Senhor, eu te peço coragem. Coragem para remover o que tu me revelares, mesmo que doa, mesmo que seja difícil. Eu quero a tua paz mais do que qualquer objeto, mais do que qualquer sentimento, mais do que qualquer hábito. Então, Pai, em nome de Jesus, eu te peço, fecha toda brecha na minha vida. Cancela pelo poder do sangue de Jesus todo o direito legal que o inimigo tinha. Eu consagro a minha casa a Ti, eu consagro a minha vida a Ti, e eu recebo a Tua paz, que excede todo o entendimento, reinando sobre o meu lar. Em nome de Jesus. Amém.